E todo mundo tem dúvidas sobre a alimentação e o que acontece com o alimento depois que ele entra no nosso organismo. Um grande vilão do nosso dia a dia é a azia. Mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com esse mal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso corresponde a 15% dos brasileiros acima dos 20 anos. E para tirar todas essas dúvidas, vocês já estão vendo que nós estamos hoje aqui falando sobre digestão com a Vivian Martini, ela que é gastroenterologista. Vivian, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar então falando sobre esse mal. O que causa azia? Azia. Azia é um sintoma do refluxo, então depende do que você come, alimentos fritos, gordurosos, são muito ácidos, acaba retornando ao esôfago e o suco gástrico vai provocar o sintoma de queimação. Então é mais um sintoma do refluxo mesmo, é a famosa azia que nós temos após alguma alimentação mais forte aí, mais Agora, gordurosa. lá em casa, Vivian, quando a gente estava com azia, a avó já dizia, pega uma batata, menino, descasca e come ela cru. Sim, sim. Tem alguns alimentos que ajudam a digestão, tem hoje o abacaxi, que tem a bromelina, que ajuda a digerir enzimas mais as proteínas, o chá verde também tem sido usado também como antioxidante, tem algumas táticas aí que conseguimos ajudá-los. E vamos ver para o outro lado então, existem alimentos que dificultam essa digestão? Sim, sim. Os alimentos mais fritos, né, mais gordurosos, têm uma digestão mais lenta, então ele dificulta o esvaziamento do estômago. Então fica mais tempo para ser digerido e, consequentemente, acaba provocando os sintomas da azia, né? Doutora Vivian, mito ou verdade? Tomar água antes da refeição reduz a fome? Então, tem alguns estudos que dizem que sim, tá? Só que não sabe quantificar a quantidade de água, quanto tempo antes. Tem uma revista chamada Obesity que fez um trabalho sobre isso e comprovou que 500 ml, meia horinha antes, reduzia um pouquinho, sim, a quantidade de ingesta de alimento. Então, a pessoa fica mais saciável, tira aquela ansiedade de comer um pouco mais. Mas tem muito estudo ainda para ser feito. E agora a nossa produção está perguntando aqui se beber água durante a refeição atrapalha na digestão. Isso, e sim atrapalha sim, tá? Porque você acaba diluindo o suco gástrico, aumentando um pouquinho o volume abdominal, não mastigando corretamente os alimentos pela ingesta do volume. Então, durante não é aconselhável realmente. E a questão do estresse, desse mal que pega tanta gente, mal do século. Ele também afeta a digestão, o estresse? Com certeza também. O estresse, a gente altera a motilidade, né? Então fica mais tenso o sistema digestivo, a gente perde a proteção, o muco protetor do estômago, então o ácido acaba machucando mais e ferindo mais o estômago, então consequentemente sim. Já que você falou do estômago, vamos agora falar de um hábito de milhares de brasileiros que adoram o café. Sim. Mas tomar muito café pode trazer problemas ao estômago? Então, o café, ele é um pouco irritativo, né? Ele é ácido, então ele em contato com o estômago, ele acaba provocando uma certa irritabilidade local, né? E ele mais é facilitador do refluxo. Quando você toma aquele cafezinho após o almoço, estômago cheio, ele relaxa a musculatura entre o esôfago e o estômago e acaba refluindo. Então, quem já tem problema gástrico, ele pode realmente incomodar o excesso do café. Era a pergunta que nós tínhamos aqui, se dormir após a refeição causa refluxo, a senhora acabou de responder. Sim, então vamos lá, abacaxi e chá verde, são digestivos? O chá verde é mais um antioxidante, né? Então, tem várias funções aí para ajudar até restaurar células estomacais, até anti-tumores, e melhora até a parte de reduz a absorção de gorduras e amidos. Já o abacaxi, ele tem realmente uma enzima, que é a bromelina, que ajuda a digestão de proteínas. Então, ele é mais digestivo aí do que o próprio chá verde. E o abacaxi é uma fruta que é servida geralmente nos rodízios de carne vermelha. E aí eu pergunto, a carne vermelha demora mais realmente para ser digerida? Sim. A carne vermelha, assim, as proteínas em si já demoram um pouco mais, né? E a carne vermelha tem mais gordura, algum tipo de proteínas ali que demoram um pouco mais de digestão em relação à carne branca. Mas é um ótimo alimento, não devemos deixar de comer. Saindo da carne, doutora Vivian, vamos para a farinha de mandioca. Ela atrapalha o fluxo intestinal? Sim, a farinha, né, em gerais, a de trigo, né, elas não têm muita fibra, tá? Então elas vão deixar o ritmo intestinal um pouco mais lento. A farinha de mandioca, ela tem a vantagem de ter menos teor glicêmico, né, e não ter o glúten, só que ela não tem tanta fibra como legumes e verduras. Então ela vai, se a pessoa se exagerar, vai ter um pouco de constipação intestinal, sim, não vai ajudar no fluxo intestinal. E a farinha de aveia? A farinha de aveia também, ela tem um pouquinho mais de fibra em relação às demais, só que acaba sendo, né, se você exagerar, ela não ajuda muito, né. O ideal seria, assim, alimentos bem ricos em fibras, legumes, verduras, né, isso daí sim acaba ajudando mais.
E tomar remédio com o estômago vazio provoca úlcera para quem toma remédio assim? Depende da medicação, principalmente os anti-inflamatórios, sim, tá? Que eles acabam inibindo toda uma cascata ali de proteção gástrica, quebra aquele equilíbrio, né, entre o muco protetor e a acidez e acaba gerando, sim, problemas como gastrite, feridas, erosões e úlceras, né? Vamos lá, esses dois vilões também da nossa sociedade, Sim. cigarro Poxa. e álcool, irritam o sistema digestório? Com certeza, tá? Principalmente o álcool, que é desidratante, né? A gente acaba exagerando. E o cigarro com 1001 toxinas e acaba piorando também até a parte da irrigação vascular, né? Então, os dois são bem irritativos mesmo, desaconselhável. Nós falamos no começo da entrevista sobre azia, mas agora a produção tem uma outra pergunta. Elevar o travesseiro ajuda a evitar a azia? Sim, ajuda, porque você deixa o esôfago, né, que é um tubo que só transporta ali, no caso, o alimento, um pouco mais inclinado, melhorando, até reduzindo o volume abdominal contra a barreira do refluxo, né? Então, ajuda sim a levar até 15, 30 centímetros da cabeceira da cama. Doutora Vivian, só que a próxima. Ficar muito tempo sem comer pode aumentar a queimação no estômago? Que Sim, período seriam esses intervalos? Então, a cada 3 horas e meia, 4 horas, o estômago, a gente cai o nível de glicose do organismo e o estômago você começa a se preparar para receber uma refeição, né, um alimento. Então, aumenta a acidez, aumenta a motilidade, então você sente realmente um desconforto realmente gástrico, né? Aqui está outra pergunta da nossa produção. Evacuar todos os dias é sinal que o intestino está regulado? Olha, sim, regular até a frequência é uma boa, mas você tem que sempre ver o aspecto fecal, fezes dura, que você tem dificuldade, dor, tem que ajudar com algum supositório, e o aspecto fecal ressecado, então isso quer dizer que são sintomas também de constipação. Então, nem sempre quem vai todo dia ao banheiro, mas não tem aquele aspecto fecal, a sensação de saciedade, realmente está tendo uma saúde intestinal ok. Então, são outras coisas que você também tem que considerar, não só a ritmicidade, a frequência, mas a força, a sensação de esvaziamento, o aspecto endurado das fezes, quer dizer uma pessoa mais constipada, né? Falei antes daquela receitinha da avó da batata crua para azia, agora a produção está perguntando se o leite alivia a azia. O leite, assim, ele é ácido, então, na verdade, não ia aliviar, que ele é gelado, você acaba dando uma quantidade proteica para o seu organismo, vai reduzir a motilidade gástrica, então vai acalmar, mas ele não é um alimento que vai curar da azia, não, vai dar um alívio quando você toma um leite gelado e tudo mais, é um alimento ácido em si, né? Então, ok.